Sejam todos bem-vindos ao estudo da lição. Estamos na lição 8. Quero começar aqui dando um abraço para a Rosângela, de São Luís do Maranhão, que está aí assistindo a gente. Genésio, de Caldas Novas, Goiás. Plínio, de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. E Venâncio da Silva. Um grande abraço para vocês. Também temos aqui pedidos de oração. O Vanderlei, de Ponta Grossa. Senira de Limeira, o Elias de Angola, Maria Mendes, Selma de São Paulo, Clenites de Indaial, Isailda, Estefânia e Jorge Veríssimo. Estamos orando por vocês e nossos telespectadores também que puderem se unir em oração conosco para que Deus opere grandemente na vida dessas pessoas, seus familiares, dos pedidos que o Senhor conhece. E obrigado, né, por nos assistir, nos acompanhar, estar aqui acompanhando a lição da Escola Sabatina. E hoje, a lição 8, queremos novamente apresentar os nossos convidados que vão compartilhar conosco a nossa lição, né? À minha direita aqui está o irmão Moisés, já conhecido por alguns, né? O irmão Moisés é membro aqui da Igreja do Pênfico. E a Laísa, né? Laísa que está aqui, deu as boas-vindas aqui. Laísa também vai estar acompanhando conosco a lição. E o tema é a lição número 8, Vivendo pela Fé, né? Nós vamos, neste momento, pedir que Deus esteja nos iluminando, então convido você a orar conosco, para nós pedirmos a presença de Deus e que o Senhor esteja nos iluminando na compreensão dessa lição. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, pelas Tuas bênçãos. Pedimos que nos ilumine, nos capacite e que cada pessoa que está ouvindo possa também compreender e também, Senhor, que possamos colocar em prática os ensinamentos que o Senhor está nos dando. Nós entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Começando agora a lição 8, né, Vivendo pela Fé, e nesse momento, então, nós vamos ver aí o que significa isso, vivendo pela fé, né? Acho importante a gente começar com Hebreus 11:1, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a nossa fé, ela é como um Wi-Fi, né? Invisível, mas com um grande poder de nos conectar-nos a Deus, né? Aquilo que nós precisamos. E a gente se pergunta, né? Acho que cada um deve se perguntar como é que está a nossa fé hoje, né? Ao longo da nossa vida, né? Nós temos momentos mais difíceis, momentos mais tranquilos, e a gente sempre pode, todos os dias, reavaliar a nossa fé e fazer algo para que ela cresça, né? A fé, ela não vem de nós, é um dom de Deus, né? Lá em Efésios 2, 8 e 9. Ainda assim, então, a nossa confiança no Senhor só é possível porque Ele já está agindo em nós e por nós. Então, nessa semana a gente vai explorar os temas da fé, como que a gente lida com a dúvida, com a incredulidade, com as perguntas que às vezes a gente pode se fazer, e o que significa ter a fé de Jesus. E é interessante que na lição de sábado aqui, já vem logo definindo fé, né? Fé não é sentimento, fé não é expectativas, fé não é eu acho, né? Fé é certeza. Então, Hebreus 11:1, fé é a certeza das coisas que se esperam, né? Fé também é convicção dos fatos que não se vê, né? E esse texto é a base, né, que ampara todo o nosso estudo, né? Fé como essa certeza, né? Deus está pronto a nos ajudar. Assim como nós pedimos a Ele para aumentar a nossa fé. Porque a fé é uma coisa tremenda. Nunca vamos desanimar diante de Deus. Porque o Espírito Santo trabalha em nossos corações. E você, amigo, nós temos que ter fé.
Acreditar naquilo que nós cremos, porque Ele é o Criador de tudo e nós o amamos, por isso acreditamos. Exatamente. E como que nós desenvolvemos a nossa fé, né? Muitas pessoas dizem que se vissem milagres ou se vivessem lá nos tempos bíblicos, né? Se vissem o mar vermelho se abrir, o maná cair do céu, se vissem Lázaro ressuscitar, que essas pessoas aí sim, elas começariam a crer em Deus, que no momento não creem porque não viam nada, não vivenciaram nada. Mas será que realmente é mais fácil crer lá nos tempos bíblicos? Era mais fácil crer do que hoje em dia, né? Os israelitas, eles não possuíam uma Bíblia, né, completa, nem tinha uma longa história do povo de Deus, né? E hoje em dia nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus completa com a gente, né? Nós contamos com 6.000 anos de histórias da Bíblia para a gente aprender. Então, se por um lado eles vivenciaram esses milagres, hoje nós temos cumprimentos de profecias, hoje nós temos mais material para a gente estudar, né, do que eles possuíam. Então, acredito que dos dois lados tem vantagens, né? Tanto nós hoje quanto eles tinham lá no passado. E interessante a pergunta aqui, né? Mesmo na época de Jesus, alguns pediam um sinal de que ele era de fato o Filho de Deus, embora muitos sinais já tivessem sido dados. Como Jesus respondeu, né? Cada geração quer um sinal, né? E as pessoas às vezes falam: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou crer, né? Se o Senhor me dar essa evidência, essa bênção, eu vou crer. A fé que vem pelos sinais, geralmente ela é vazia, né? Ela não é uma fé fortalecida. Porque Jesus, ele até afirma, né? Bem-aventurados que não viram e creram, né? Esses são mais bem-aventurados. Então, Jesus não convida as pessoas para os espetáculos da fé, né? Ele convida as pessoas a ter a fé, né? A crer nele. Porque até existe uma música de um cristão, do Pilar. Ele canta assim: eu não vi o mar se abrir, eu não vi. Ele vai citando várias poesias ali, mas uma coisa mais importante de tudo isso é crer em Jesus, porque Ele morreu por mim e por você e por nós. A lição até traz um ponto aqui que não é a iluminação intelectual que nós precisamos, é a renovação espiritual, né? Enquanto muitos estão buscando apenas uma iluminação intelectual, como se isso fosse assim o mais suficiente para aumentar a fé, né? A iluminação intelectual ela é importante, mas não é a fonte de fé. A própria Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, né? Então, essa fé, ela provém dessa renovação espiritual. Enquanto nós estamos em comunhão, enquanto estamos ouvindo a palavra, enquanto estamos testemunhando, enquanto estamos em oração, essa renovação espiritual, ela nos conecta a uma fé maior, né? Uma evidência maior. Exatamente. Às vezes, o milagre pode estar na nossa frente e a gente não está percebendo, né? Ou então a gente percebe que é um milagre, mas a gente se recusa a acreditar, né? Os fariseus viram muitos milagres de Deus, o próprio Jesus, né? Do Lázaro ali, os coxos, né? Os leprosos, e ainda assim eles se negaram a aceitar, né? Então, muitas vezes, nem o milagre é suficiente para que a pessoa creia. Né? Então, a importância de a gente estar aberto em comunhão com Deus, para a gente perceber os milagres, para a gente aceitar os milagres, né? Ver os milagres que vêm de Deus. Porque já no passado, eles falavam assim a Jesus: dá um sinal, aí nós vamos crer. Mas Jesus já tinha dado tantos sinais. Por que precisava mais um sinal? Nosso grande sinal é crer que Ele foi morto, mas ressuscitou. Nós cremos nisso. Nós cremos no Evangelho, na Bíblia, na Palavra. Então, o grande sinal hoje que esperamos é a volta
volta de Jesus. Talvez você possa perguntar, mas se eu não tenho evidências da atuação de Deus, Deus nos convida a ter uma fé cega, então tenho que acreditar sem nenhuma evidência, né? Claro que não, Deus não nos chama a ter uma fé cega, né? E através da palavra de Deus, Ele dá todas as evidências que você precisa, né? A questão é que muitas pessoas querem buscar evidências fora de Deus, fora da Bíblia, né? Em seres humanos, em discursos intelectuais, e a evidência está na palavra de Deus, e ali você vai encontrar as respostas, a evidência certa, né? Mas, irmão Moisés, as pessoas, todas as pessoas que seguem a Jesus, podem dizer que aqueles que estão vindo na igreja, que estão seguindo a Jesus, essas pessoas, elas já têm fé, essas pessoas são cheias de fé. Como é isso? Como é que Jesus vê a nossa fé? Acho que tudo tem um começo. A fé, que nem o pastor falou. Nós temos que buscar na Bíblia. Ler as Escrituras. Ler a Bíblia. Aí nós vamos aprender a orar a Deus. Porque nós, humanos, tem muitas coisas difíceis, não é, pastor? Que às vezes, mesmo dentro da igreja, nós vivemos e às vezes a nossa fé fica fraca. Não sei se eu posso falar assim. A fé, às vezes, eu passei por um problema agora esse mês. Eu pedi tanto a Deus. Só que tem uma coisa, amigo. Ele nunca me deixou abandonado. Nunca. E mesmo quando as pessoas tocava na veste dele, ele falou, mas alguém tocou. Por que aquela pessoa tocou? Porque tinha fé que dele ia receber a bênção. Às vezes nós não queremos tocar em Jesus. Nós não amamos tanto Jesus. Mas é interessante que tanto o que tocou tinha fé, mas também a Bíblia relata pessoas que nem trouxe a pessoa ali na presença de Deus, mas Verdade. também tinha fé. Verdade. Porque Deus está dentro do nosso coração. Ele sabe nossos pensamentos. Então, a fé, ela é tanto aquele que vem, que toca, que está assistindo, acompanhando Jesus, como aquele também que, mesmo à distância, né, como o caso do centurião, Senhor, eu creio, né, dá uma ordem. E interessante que a lição fala assim, ó, só o fato de seguirmos a Jesus não significa automaticamente que a nossa fé seja forte, né? Como o Senhor disse aí, alguns têm a fé fraca. Porque, às vezes, estão seguindo a Jesus por outros interesses, né? Por outras razões, por outras convicções. E, então, a nossa maior convicção, como o Senhor bem diz, deve ser a bendita esperança, né? A volta do Senhor Jesus, anunciar esse evangelho eterno, né? Muito bem. Muitas vezes a fé vem de onde a gente menos espera, né? O centurião mesmo era um gentil, né? Que talvez não tinha todo o conhecimento da palavra de Deus lá, mas ainda assim ele confiou. Então, nós não podemos limitar a fé das pessoas baseado naquilo que a gente vê, né? Só Deus é que conhece o coração e conhece a fé das pessoas. A fé pode vir de lugares que a gente menos espera, de pessoas que às vezes a gente acha que não teriam tanta fé, né? E mesmo quando a gente não tem fé, a gente pode pedir ajuda para que Deus nos ajude na nossa falta de fé, né? Verdade. Eu compartilho esse texto que você terminou de falar aí, né? O pai que leva o seu filho endemoniado, e o versículo Marcos 9, 24, né? Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Mas ao mesmo tempo que ele fala, eu creio, ele diz, ajuda-me na minha falta de fé. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu creio. Mas assim, a fé dele é tão pequena, né? Que ele diz assim, eu creio, mas eu preciso aumentar a minha fé. E mesmo assim, quando nós cremos e clamamos que Jesus aumente a nossa fé, Ele vai aumentar. Porque a fonte da fé é Jesus.
E mesmo que a nossa fé seja pequena, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora, né? Então, ele vai aumentar a nossa fé, como foi o caso aqui, né? Do pai do menino, né? Que estava aqui, o menino que estava endemoniado, né? Muito bem. Nós não temos desculpas, né, diante de Deus. Ai, mas eu não consigo. Ai, mas a minha fé é pequena. Quando a gente chega com humildade diante de Deus, Ele vai suprir a nossa necessidade de fé, né? Todas as nossas necessidades, incluindo a de fé também. Na lição de terça-feira, vai estar dizendo aqui sobre como podemos definir, irmão Moisés, a fé. Muitas pessoas falam assim, mas eu não sinto aquela fé no meu coração, né? Eu não sinto aquela emoção no culto, na pregação, então parece que isso não está alimentando a minha fé. A fé, ela é um sentimento? A fé é uma emoção, irmão Moisés? Explica isso para a gente. Não, a fé, eu acredito que não seja uma emoção, pastor. A fé é um sentimento que brota dentro do coração. Porque a gente lendo a palavra, vou voltar nisso, porque diz em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então aquele que busca, recebe. Todos nós temos direito de receber esse dom gratuito de Deus, que é a fé. Quanto custa a fé? Nada. Só os nossos esforços. Só voltando um pouquinho atrás, na segunda-feira, quando Jesus entrou no barco, ele estava cansado e ele encostou no barco, e às vezes que nem a gente quando encosta no sofá. De repente nós estamos dormindo. E veio ondas enormes. Eu estou falando isso para mostrar o que é a fé. Os discípulos estavam junto com Jesus, andando com Jesus, vendo os sinais. De repente veio grande tempestade. Eles se apavoraram, ficaram com medo. Cadê a fé dos discípulos, pastor? Onde estava a fé? Foram acordar o mestre. E o mestre, com aquela calma, falou assim, acalma-te, mar. E o mar ficou tranquilo. Agora, é interessante que a fé não é isenta de medo também, né? Às vezes, algumas pessoas falam, cadê a fé, né? Como se a fé tivesse que ser totalmente isenta de medo. Pedro, por exemplo, ele, ao mesmo tempo em que ele teve uma fé gigantesca ao andar sobre as águas, daqui a pouco ele teve um pouco de medo, vacilou, né? E claro, afundou, porque o medo ele é contra a fé. Mas assim, a fé ela não é uma constância o tempo todo, né? Às vezes tem uma fé gigantesca de andar sobre as águas, mas às vezes o medo toma conta do nosso coração. E como seres humanos somos assim, né? Dificilmente alguém vai ter uma fé assim gigantesca ao ponto de nunca sentir temor, nunca sentir medo, né? Isso faz parte do crescimento da fé. Agora, Jesus nos convida a ter fé, mesmo que pequena, né? A fé ela não nasce grande. A Bíblia até cita que a questão do grão de mostarda, né? A fé, se for do tamanho de um grãozinho de mostarda, já é uma fé assim, gigantesca, né? E por que grão de mostarda? O grão de mostarda não é a menor das sementes, né? Existem sementes menores do que o grão de mostarda. A semente de alface, por exemplo. Será, pastor? Sim, a semente de alface, por exemplo, é menor do que o grão de mostarda. Eu vejo aqui, irmão Moisés, que não é por ser a menor das sementes, é por ter o maior potencial de crescimento. Isso aí. Porque o alface cresce, fica tão pequeno e tão frágil, né? E tão frágil. Mas a mostarda, ela cresce, fica grande, com galhos fortes, um arbusto robusto, né? E ali, assim, o que Deus está querendo dizer com o grão de mostarda aqui é que por mais que a nossa fé seja pequena, ela tem um potencial de crescimento, de se tornar grande, né?
Porque só que é muito interessante quando Jesus considera a nossa fé como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda, para ele crescer e se tornar grande, ele tem que ser jogado no solo, tem que morrer. Ele morre, ele apodrece só depois que ele nasce, né? A nossa fé, ela não pode ser totalmente confiante em nós. Temos que morrer para o eu, para que a fé nasça viva, né? É até interessante assim, quando o corpo de bombeiro dá instruções de salva-vida, né? Se você vê uma pessoa se afogando e você tentar salvar ela naquele momento que ela está tentando se salvar, geralmente ela pode te arrastar junto, né, para o fundo do mar. Então, o que os bombeiros às vezes dizem é assim, deixa um pouco nela se debater, quase até desmaiar para perder a força. Hora que ela parar de tentar se salvar, o bombeiro vai lá e salva, né? E às vezes eu fico olhando nós, né? Nós ficamos tentando nos salvar o tempo todo pelos nossos méritos, pelas nossas boas ações, pela nossa fé, mas Deus está olhando e falando assim, isso não vai levar a nada, né? Não é os seus méritos, como o Senhor bem disse, né? Pela graça, né? Pela graça somos salvos. Então, fé é isso mesmo, né? Fé é uma convicção, fé é uma certeza, não é um sentimento, né? Queridos, Pedro, o grande apóstolo Pedro, quando ele olhou para Jesus andando sobre o mar, ele falou assim, eu vou até lá. Que é o desejo nosso do ser humano. Eu vou ao encontro de Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava caminhando tranquilo. Mas quando ele olhou para o barco, falando assim, talvez, né? Olha como eu sou legal. Olha como eu sou bacana. Eu não preciso de nada, eu estou andando sobre o mar. Ele começou a afundar. Se não é a misericórdia de Deus, você vê quanto Deus é bom. Mesmo a gente olhando para trás, não olhando para o caminho, não olhando para Jesus, ele estendeu a mão para Pedro e trouxe novamente de volta. É assim que Jesus faz, como faz com a mostarda, que o pastor explicou aí. Uma semente tão pequena, uma árvore tão grande, assim devemos crescer a nossa fé. E nós não podemos deixar nossos sentimentos nos dominarem, né? Que muitas vezes a gente deixa se dominar pelo cansaço ou por algum outro sentimento e a gente acaba não buscando, né? Não buscando nosso relacionamento com Deus, deixando de lado a comunhão. Mas é justamente quando a gente se sente cansado, a gente se sente fraco, é justamente nesse momento que a gente deve buscar exercer a nossa fé e clamar ainda mais ao Senhor, né? Então, confiar em Deus não só quando tudo vai bem, mas sim quando tudo vai mal. E confiar que Ele está no controle de todas as situações, por mais difíceis que sejam, né? Compartilho aqui uma citação de Ellen White, no livro Primeiros Escritos, página 86, que diz assim, muitos não exercem aquela fé que têm o privilégio e o dever de exercer, esperando muitas vezes experimentar aquela sensação que unicamente a fé pode trazer. Sentimentos não é fé. Cabe a nós exercitar a fé, mas aquele sentimento de alegria e bênção, Deus é quem os dá. Então veja, a fé, vou ter momentos de alegria, vou ter aquela sensação de razão. Sim, mas é Deus que dá. Não significa que a fé é isso, né? A fé não é um sentimento, mas eu posso exercitar essa fé. E quanto mais eu estou exercitando essa fé, eu vou ter, sim, sentimentos de alegria. Aliás, o primeiro fruto do Espírito Santo, né, é a alegria. A alegria, a realização é um fruto do Espírito, né? Vamos seguir aqui quarta-feira, né? A nossa lição de quarta-feira vem trazendo aqui exemplos de fé. A galeria de Hebreus 11 traz ali vários, né, patriarcas, os nossos pais da fé, vários personagens, né? E aqui a pergunta nos traz aqui, né? Em Hebreus 11, 1, o que você espera hoje, mas ainda não pôde ver, né?
a gente espera tantas coisas, né? Que a gente fala, Senhor, eu queria que acontecesse isso, aquilo, eu queria tal bênção, uma bênção para minha família, eu queria conseguir tal emprego, tal curso, né? Verdade. A gente espera muitas coisas, mas isso, o versículo 1 está dizendo, fé é certeza. Deixa eu só compartilhar, eu estava falando sobre fé uma vez no pequeno grupo, e um irmão compartilhou uma história que me marcou. É uma história simples, mas me marcou. Ele disse que ele entendeu que fé é certeza, e então ele foi procurar emprego, e então, ao sair para procurar emprego, ele já levou o marmitex dele. Porque ele não podia voltar para casa, porque ele ia já ficar no emprego. Então, assim, olha que interessante, isso é fé. Se eu estou procurando buscar emprego e eu tenho convicção tamanha que eu vou encontrar, que eu já levei o marmitex. É a mesma coisa que a pessoa pode dizer assim, Senhor, abençoe que chova, né? Mas aí eu vou sair para a rua, eu nem levo o guarda-chuva. Ou seja, eu estou orando, mas nem eu mesmo acredito na minha oração, né? Então, a fé tem que ser essa certeza de que aquilo que eu estou colocando diante de Deus, Deus vai dar, né? Então, a pergunta 2 aqui, que papel a fé desempenha no seu testemunho e na sua conversão, né? A fé desempenha a nós crermos mesmo na adversidade, né? Mesmo quando tudo não se cumpriu, na adversidade a gente ainda vai crer, né? Outra pergunta, por que reconhecer que um Deus criador deveria ser o ato da fé mais fácil de aceitar, né? Porque, imagina, aceitar um Deus criador como ato de fé é muito fácil, porque a criação é muito organizada, né? É bela, é cheia de propósito, né? Então é muito mais fácil a gente ter fé na criação do que ter fé de que uma explosão ou uma outra forma o mundo veio criar, né? Então não é tão difícil assim crer. Para tudo nós temos que ter fé, né? Mesmo aquela pessoa diz, não, eu não tenho fé. Então ele está dizendo, eu não tenho fé em Deus, mas nós temos que ter fé em alguma coisa. Mesmo o ateu, ele tem que ter fé que o mundo foi criado de uma outra forma. E para isso ele tem que exercer fé também. Mas é mais fácil exercer fé no Deus Criador, como a lição vem trazendo, né? E então, veja, a lição traz aqui que a nossa fé, ela pode se desenvolver, pode tornar grande, poderosa, suficiente para ter um relacionamento íntimo e forte com Deus, né? Mas você precisa cooperar com Deus para a sua fé crescer, né? Porque a nossa fé cresce à medida que nós cooperamos. Ou seja, a fé começa pequena, vamos até Deus, Ele alimenta a nossa fé. É como uma semente mesmo, é como uma sementinha. Todo dia regando, ela cresce um pouco, ela recebe a luz solar, ela cresce um pouco mais. Assim é a nossa fé, né? À medida que vamos nos alimentando e nos voltando para Deus, o sol da justiça, a nossa fé vai se desenvolvendo, né? A nossa vida, ela não deve ser regida pelas emoções ou por acontecimentos, né, aleatórios que vão, né, se passando, mas pela fé. Então, nós temos que crer todos os dias, nos entregar todos os dias, crer que Deus está fazendo o melhor, né? Ainda que as dificuldades venham, a nossa fé seja aprovada, mas nós temos que crer que Deus está no controle de todas as situações, né? E nós temos muitas evidências, né, do poder de Deus, nós temos muitas evidências na nossa vida. Se nós estivermos abertos em comunhão com Ele, nós vamos perceber o cuidado, a proteção, evidências do seu amor, e isso vai crescendo, isso vai exercitando a nossa fé, né? A lição ainda traz aqui que fé e dúvida podem existir juntos. A gente até tocou nesse tópico antes, e a lição traz isso aqui, né? E ela coloca aqui que é importante desenvolver a salvação com temor e tremor, né? Ou seja, a salvação ela é desenvolvida não é só com o temor, né? Às vezes é com tremor também, às vezes há momentos que as pessoas duvidam, e Jesus nos chama no momento da dúvida,
ele nos chama, né, a debater com ele, vinde, arrazoai-vos, né? No momento em que nós nos acreditamos, nós duvidamos, ele deslança sobre ele as suas dúvidas, né? Então, a fé, ela é um desenvolvimento, né? Vai ter esses momentos, mas nós precisamos desenvolver. À medida que desenvolvemos a fé, desenvolvemos a salvação, né? E a Bíblia traz que esse desenvolvimento é com temor, com tremor, né? E isso o Espírito Santo também vai nos renovando cada dia mais, né? Vamos agora para a lição de quinta-feira, nossa já quase no final aqui da lição, a fé de Jesus, né? Apocalipse 14, versículo 12, e eu quero ler esse texto com vocês, Apocalipse 14, 12, tem aqui uma passagem muito interessante, né? E diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé. Algumas versões aí trazem em Jesus e outras versões trazem de Jesus. E a minha pergunta é: que tipo de fé você tem que ter? Você tem que ter a fé em Jesus ou a fé de Jesus? E qual é a diferença disso, né? É só uma diferença de nomenclatura? É só uma diferença de dizer, não, isso aí é só, tanto faz, né? Eu tenho que ter a fé em Jesus ou a fé de Jesus. Mas a tradução correta aqui seria a fé de Jesus, né? Veja, Apocalipse nos chama a ter a fé de Jesus, aquela mesma fé que Jesus viveu, no sentido de que foi provado, né? Chegou o momento de dizer, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, né? Jesus não foi isento de provas, né? Jesus não foi isento de obstáculos, mas ele teve uma fé de confiar mesmo diante das provas, da dor, né? Dos obstáculos. E é essa fé que nós temos que ter, não uma fé de que, eu creio se tudo for bem, eu creio se o Senhor estiver me abençoando. Que tipo de fé é essa que eu vou crer só quando as coisas estão bem, né? Eu tenho que ter essa fé que Jesus teve, né? Como Abacuque diz, ainda que a figueira não deu seu fruto, né? Ainda que a vaca não deu seu leite, ainda assim eu vou confiar no Senhor. A fé que tem que prevalecer, foi o Senhor que citou a música, né? E se o mar não abrir, né? E se o faraó me alcançar? E se o gigante não cair? Se o milagre que eu esperar não acontecer, a minha fé vai se acabar? Não, a minha fé tem que ser a fé de Jesus, a fé que prevalece além da dor, dos obstáculos, né? Além dos problemas. Aqui, Jesus está mostrando, está usando alguns exemplos. Aqui na pergunta 7, ele chamou os discípulos e falou assim, vamos orar, vamos separar e vamos orar. Aí ele deixou o discípulo no lugar, os discípulos, ele foi na frente e orou. Quando ele voltou, como é que estavam os discípulos? Tudo dormindo. Está mostrando quantas nós somos fracos. Aí ele falou assim, eu vou mais uma vez, fique aqui, ore. Ele foi lá, voltou, os homens dormindo. Os apóstolos. E a terceira vez a mesma coisa. E depois ele falou assim, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. É o que nós devemos falar. Mas, Senhor, Deus, faça-te tudo a tua vontade, não a minha. Não importa se os discípulos estavam dormindo. Mas Jesus estava orando. Por isso que a fé de Jesus é muito importante para nós, pastor. Porque nós vamos estar arraigados dessa videira, como falou a lição passada. Quando nós estamos ligados a essa videira, que é Jesus, fruto nós vamos dar. Sabe, ouvintes? Fruto nós daremos quando nós estamos ligados a Jesus 24 horas. Ele não vai desamparar.
E a lição ainda fala aqui, né, a experiência diária e ativa e viva com Jesus. Isso é a fé de Jesus, né? Ou seja, é fazer de Jesus o centro de nossa vida. E ter a fé de Jesus, então, significa isso: Jesus habitando em nós, Jesus sendo o centro de nossa vida, Jesus como o verdadeiro fundamento da nossa fé. Ou seja, Jesus é que vai conceder força, graça a todos aqueles que permanecem nele, né? Então, de uma certa forma, é uma fé em Jesus, mas ela é mais forte porque Jesus compartilha conosco a fé dele, e a fé dele passa agora a ser nossa também. E eu faço uma pergunta aqui, a lição também fala que o que é mais importante, os mandamentos ou a fé? Quando a gente pergunta assim, será que existe um mais importante? Será que os mandamentos é mais importante do que a fé? E a lição até cita isso aqui, né? Citando um texto de Ellen White, não pode ter um mais importante do que o outro, né? E Ellen White fala assim no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 142, diz assim: os mandamentos de Deus têm sido proclamados, mas a fé de Jesus Cristo não tem sido proclamada pelos adventistas do sétimo dia como igual importância. A lei e o evangelho têm que andar juntos, mãos dadas, né? Ou seja, o mandamento tem que ser proclamado, mas o evangelho, a fé, ela tem que ser anunciada da mesma forma, né? Vamos para a parte final, agora a nossa lição de sexta-feira. Laísa, as suas impressões mais importantes da lição, suas considerações finais aí da lição dessa semana. Primeiro que a fé não é um sentimento, né? A fé é um dom de Deus, que é Ele que vai produzir em nós. E depois que nós, com a fé de Jesus, né, vamos poder vencer os problemas desse mundo, vamos poder passar, né, a nossa vida, a nossa jornada aqui, seja curta, seja longa, mas nós vamos poder vencer e estarmos com Ele um dia nos céus, né? Nossa fé na culminação aí desse reino eterno, né? Então, a fé nosso alicerce dessa jornada tem que ser a nossa fé de Jesus no nosso dia a dia, que vai se refletir na obediência dos mandamentos, que vai se refletir numa vida em serviço, numa vida de testemunho, né? A nossa vida vai falar para os outros e vai mostrar que nós possuímos essa fé. Professora, você falou muito bem. Porque nós temos que buscar mesmo esse Jesus. Porque só Ele pode nos fortalecer nessa fé. E sem fé, nós já lemos aqui, é impossível agradar a Deus. Porque a fé vai nos dar força, pastor, para atentar para os mandamentos de Deus. Que a fé nos ajuda a tudo isso crescer espiritualmente na vida. A vida hoje está muito turbulenta, está difícil, mas sem Deus, dormindo como os apóstolos estavam, não ajuda em nada. Por isso que no final falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque não é brincadeira, esse mundo é sofrimento, mas Ele está pertinho de nós. Ele fala assim, mais um pouquinho. Tem uma música que fala isso, né? Eu vou voltar mais um pouquinho. Então temos que ter paciência. Jesus está voltando, pastor. E eu compartilho as minhas palavras finais, o texto da lição de sexta-feira de Ellen White, da Ciência do Bom Viver, página 105, diz assim, coisa alguma é aparentemente mais desamparada e na realidade mais invencível do que a alma que se sente não ser nada, mas confia inteiramente nos méritos do Salvador. Pela oração, pelo estudo de sua palavra, pela fé em sua constante presença. A mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo. E Ele a segurará com mãos que nunca o soltará. Olha que texto poderosíssimo, né? Aqui está dizendo, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo pela fé. Então, mesmo quando eu sinto
que assim, eu não tenho fé, minha fé é pequena, minha vida está abalada, né? Eu tenho problemas. Se volte a Cristo, né? Sim, Ele nunca vai nos deixar sozinho. Como diz Isaías 41:10, né? Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja nos dirigindo. Obrigado, irmão Moisés. Obrigado pela sua participação, né? Obrigado, Laísa, por estar conosco, pela sua participação. E vamos então terminar agradecendo a Deus. Vou pedir a Laísa que agradeça a Deus por esses momentos. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco. Obrigada porque o Senhor se fez presente nesse estudo da lição, que nós possamos seguir crescendo em graça, crescendo em fé, que possamos desenvolver a fé de Jesus nos nossos dias, no nosso tratamento com o nosso próximo, em todos os detalhes. Amém. Nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.